Aleluia. Pode sentar por um momento. Aleluia. Abra comigo Efésios capítulo 3, verso 19. Quantos estiveram aqui ontem nas 12 horas de adoração? Bênção de Deus. O ano que vem, eu creio que nós não vamos conseguir fazer aqui dentro. Foi incrível o número de pessoas desde o começo que participaram das 12 horas de adoração profética. E eu creio que cada um que está aqui nessa noite tem algo para contar, algo para dizer daquilo que Deus fez. Deus se manifestou de uma forma poderosa. E isso é bíblico, porque a Bíblia diz que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali ele está, que nem ele está aqui nessa noite. Ele está no nosso meio. Quantos creem nisso? Jesus disse: eu vou e enviarei o Consolador, e esse Consolador habita em você, habita em mim. A Bíblia diz que Jesus soprou sobre os discípulos do Espírito Santo, mas também diz que eles receberam poder ao descer o Espírito Santo. Eles foram cheios por dentro e revestidos por fora. E é isso que Deus tem para você nesses dias: te revestir e te encher do Espírito Santo, para você tocar na bênção de Deus. Mas nós estamos aqui hoje à noite numa reunião de Santa Ceia. Hoje nós vamos celebrar a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos ceiar com o Senhor. É a única celebração que o próprio Jesus deixou dito que nós fizéssemos. Então nós vamos aqui cear. Não é somente comer um pãozinho, tomar um cálicezinho. Não, tem algo espiritual sobre a tua vida. Então, nessa noite, eu estou aqui porque eu quero experimentar ainda mais o amor de Deus. Quantos querem? Nós precisamos experimentar todos os dias o amor de Deus. Então abra comigo Efésios capítulo 3, verso 17. Três, 17. Diz assim a palavra de Deus: 17 a 19. Amém? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Vamos ler agora o 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo, por todas as gerações, para todo o sempre. Ontem nas 12 horas de adoração nós ficamos aqui, nós chegamos aqui, ministério de louvor, outros irmãos e irmãs estiveram aqui. Antes do meio-dia nós já estávamos aqui. E tinha outros que já estavam montando a estrutura aqui no meio, desde a noite anterior. Então houve uma dedicação, nós separamos. Quando abrimos a reunião nós lemos 2 Crônicas 7,14, que disse: o meu povo que se chama pelo seu nome, pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O nosso propósito de estar aqui em 12 horas de adoração é para que o Senhor sare essa terra, sare as famílias, sare você, eu, para que nós possamos experimentar realmente daquilo que Deus tem para essa terra. Então nós estávamos aqui 12 horas de adoração. E quando abrimos a reunião eu disse: olha, esqueça de tudo que está lá fora, esqueça do teu compromisso, daquilo que você precisava fazer, mas se foque em uma coisa, que os olhos de Deus estão sobre você. E foi algo incrível que Deus fez aqui. Foram visões incríveis que Deus trouxe, a manifestação do seu poder, edificando a igreja, mas também, ainda mais do que tudo,
demonstrando o seu amor e a sua fidelidade. Eu queria que projetasse aqui o banner com todas as palavras proféticas que a gente declarou ontem. O último slide é com todas. Isso não estava combinado, tá? Aqui é tudo ao vivo. Então, nós estávamos aqui ontem fazendo isso. E hoje nós estamos aqui para dizer: Senhor, nós queremos mais comunhão contigo, que habite ricamente em nós a palavra de Deus. Porque como eu vou ter intimidade com Deus se a palavra de Deus não habitar no meu interior? Se a palavra de Deus não for a minha base? Como eu disse, nós estamos aqui ministrando e o autor está presente. E nada melhor do que isso. E o melhor de tudo, se você quiser um autógrafo, depois é só você fechar o olho e dizer assim: pode autografar. É só você querer. O autógrafo vem da intimidade. Só que uma coisa, quando você vai pedir um autógrafo para um político, um autógrafo para um cantor famoso, o cantor famoso não te conhece, e o Espírito Santo te conhece para te dar o autógrafo. Quando você vai falar com ele, ele sabe quem você é. E principalmente nós precisamos saber quem o Espírito Santo é. Então aqui diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Numa outra versão, e a versão que nós lemos diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados no amor. E aí depois continua dizendo: e conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento. Romanos capítulo 5 fala, verso 5, se você quiser abrir comigo. Romanos, só volta um pouquinho aí, algumas páginas. Na minha Bíblia é na página 1480, na sua deve ser mais ou menos por aí. Então, para termos intimidade com Deus, a palavra de Deus precisa habitar ricamente em nós. Cristo, tem uma palavra que, se não me engano, é 1 Pedro, não me lembro a referência agora. Ela diz: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder àquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E esse santificar a Cristo quer dizer: reconheça Jesus como teu Senhor e Salvador, não só como Salvador, mas aquele que governa os teus sentimentos, as tuas emoções, os teus pensamentos. Ele é o Senhor da glória. E aqui nós vemos Romanos capítulo 5, verso 5, diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que já nos foi outorgado. Tem uma outra versão que diz assim: ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que já nos foi dado. O próprio Espírito Santo já derramou o amor de Deus no teu coração. Mas para isso nós precisamos guardar a palavra de Deus, entender realmente aquilo que Deus tem para nós. 1 João diz assim, não precisa abrir, verso 4 em diante. 1 João 4, verso 8 em diante diz: aquele que não ama não conhece a Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Amém? Se você recebe o amor de Deus pelo Espírito Santo, o amor de Deus está em teu coração, e aí essa pessoa vai estar em Deus e Deus vai estar nele. E como nós precisamos crescer em amor, como nós precisamos crescer em amor. Ontem, durante as 12 horas de adoração, Deus ministrou muita coisa, e eu creio que nesse ano de 2016, muita coisa Deus está renovando, e Ele vai trazer muitas pessoas para você demonstrar o amor de Cristo por elas. Jesus veio para buscar o que estava perdido. Eu sei que assim como eu, você que está aqui, você estava perdido, desesperado, e você foi achado por Cristo. Então, para experimentar esse amor de Deus, nós precisamos entender que o amor é a própria natureza de Deus.
Amém? Nós precisamos entender a grande dimensão do amor de Deus por nós. Quando nós começamos a entender esse Deus que me amou primeiro, que me escolheu primeiro, esse Deus que não foi eu que decidi ir por Ele, mas Ele enviou seu Filho para morrer por mim, eu começo a entender que não é somente uma historinha. Se nós lermos 1 João 4,8, lá no final da Bíblia, vamos lá comigo. Se nós olharmos aqui alguns princípios. 1 João, capítulo 4, verso 8. Vemos aqui como que Deus é a fonte do verdadeiro amor. Todo pensamento e ação de Deus é motivado pelo amor. E diz assim, 1 João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o quê? Amor. Então, Deus ele procura por pessoas, Ele procura por lugares para direcionar o seu amor. E Deus Ele quer todos os dias mudar os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos. Aonde Deus não vê amor em nós, Ele começa a tratar com nós, com a nossa vida. Por isso que nós precisamos continuar falando de Jesus, nós precisamos continuar pregando Jesus, nós precisamos continuar nos preparando para receber as pessoas, porque eu creio que nesse ano milhares de pessoas vão se converter, e através da tua vida ainda, através da minha vida. Então, sabe, eu fico imaginando, sabe como o amor de Deus, a demonstração desse amor de Deus, que é baseado em misericórdia, é incrível isso. Só que nós vemos nos dias de hoje muitas pessoas que montam um Deus carrasco, e daqui a pouco um Deus é um Deus bonzinho. Deus é amor. Claro que nós enfrentamos desafios, enfrentamos situações contrárias, mas Deus, pelo seu amor, sempre nos resgata, porque Ele não desiste de nós. Pastor Edmilson pregou sobre isso. Então, nós vemos, né, tem aquela história que dizem: eu vim pela dor, eu vim pelo amor. Não, mas eu vim pela dor. Quantos vieram pela dor? Eu creio que todos vieram pelo amor, porque Deus te resgatou da dor. Então, essa dor são decisões que a gente vai tomando e vai no mundo, e aí a gente vai se prejudicando, em vez de correr rumo ao propósito do amor de Deus. Muitas vezes a gente vai correr no contrário, mas todos vêm pelo amor. Diga para a pessoa que está ao lado: acredite, Deus quer te mostrar, quer demonstrar o seu amor todos os dias na tua vida. Amém? Vamos experimentar desse amor. Claro que Deus é justo, Ele vai nos ensinar. Romanos 5 fala que a aprovação ela produz perseverança, perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Mas o amor de Deus não se confunde, porque Ele é derramado pelo Espírito Santo. Então quando eu me rendo, quando eu me sujeito, quando eu me prostro diante dEle, o Espírito Santo derrama sobre mim do amor de Deus, e vai moldando a nossa vida. Nós vamos adquirindo experiência, vamos ficando mais maduros. Projetaram aqui? Ninguém me avisa. Todos vocês vendo esse telão e não me avisam. Que coisa, hein? Foi agora, é? Então tá. Todas essas palavras proféticas nós profetizamos ontem. Isso quer dizer que dezembro, muita glória, honra ao Senhor pelos seus feitos. Quer dizer que você pode fazer se cumprir em janeiro, dezembro, amém? Não quer dizer que vai ser só em dezembro, quer dizer que lá em janeiro, agora em janeiro, nós podemos começar a glorificar o Senhor, exaltar Ele, porque Ele vai fazer muitos milagres na tua vida nesse ano. Janeiro, renovo, unidade, edificação e gratidão.
Tudo isso foi orado. Fevereiro, maturidade, propósito revelado e gratidão. Muita fé, convicção e gratidão. Abril, ousadia, portas abertas e gratidão. Maio, conquistas, apropriação das promessas e gratidão. Junho, perseverança e gratidão. Julho, milagres e muita salvação. E o quê? Agosto, determinação, confiança e gratidão. Setembro, celebração e gratidão. Outubro, avivamento e gratidão. Novembro, sonhos de Deus se realizando na igreja, famílias e comunidade. Hoje à noite Deus pode realizar esse sonho. O que eu quero dizer para você? Dentro da gratidão está o amor. Quando eu deixo de ser grato a Deus, eu estou deixando de amar a Deus. Então, nessa noite, nós vamos passar todo esse ano, mas sempre dizendo: Senhor, nós te damos graças. Te damos graças. Desafios, mas nós te damos graças. Situações alegres, te damos graças. Amém? Porque nós temos o amor de Deus em nós. Eu fico imaginando, olha para você aí, olha para a tua vida, diz: nossa, olha como eu sou. Quem sou eu para que um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente, o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, que Ele quer habitar em mim? Você já parou para pensar nisso? Deus escolheu habitar no teu interior, derramado o amor dele no teu interior. Você é muito importante para Deus. Você é precioso aos olhos do Senhor. O Deus de toda a terra se importa com você. Tem uma canção que a gente canta que diz: como entender se um Deus... Como? Deus maior? Como é que é, hein? Me ajudem. Me ajudem. Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa com uma simples poeirinha como eu? Tua fidelidade vai além de tudo que eu conheço. Quero você, Deus. E aí nós não entendemos. Ali diz que é um amor que nós não entendemos. Deus te amou de uma forma que muitas vezes nós não entendemos. Quando eu começo a responder e imaginar esse Deus amoroso, poderoso, misericordioso, que Ele anseia habitar no meu interior, Ele olha para mim e vê: olha, eu vou usar esse cara. Ele olha para você nessa noite e diz assim: eu vou usar essa jovem, eu vou usar esse jovem, porque Ele te ama. Quando eu começo a entender que esse Deus poderoso, que fez os céus e a terra, que tem tanto poder, que é maravilhoso, Ele anseia habitar em mim. Essa resposta começa a encher meu coração. Saber assim: Deus me ama, Ele se importa comigo. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: Ele se importa com você. Aí nós vamos entendendo, crescendo em revelação, entendendo o amor de Deus por nós. Esse amor incondicional. Lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, aonde entraram na fornalha? Deus não livrou eles do fogo, de entrar na fornalha, mas livrou do fogo. Tudo que queimou na vida deles foram as ataduras. Então, Deus não tirou eles da fornalha, mas Deus continuava amando eles. E muitas vezes Deus não nos tira de algumas situações por um tempo para nos ensinar. Mas tudo o que queimou na vida deles foi as ataduras. Nem cheiro de fumaça ficou. Então nessa noite, Deus quer derramar ainda mais do amor dele sobre a tua vida. Lembra da história de Noé? Deus esperou 120 anos anunciando o que aconteceria, que a terra seria destruída.
dando tempo para arrependimento, vamos dizer assim. Mas Deus continuava amando. A palavra diz que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. Então nessa noite, João capítulo 4, verso 10 diz assim: respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria a água da vida. Jesus, ele tem a água da vida para nós. O amor de Deus é derramado sobre o teu coração. Nós precisamos experimentar todos os dias esse amor de Deus. Eu experimentei o amor de Deus ontem aqui, e eu creio que você veio aqui nessa noite para experimentar ainda mais do amor de Deus. Quantos creem nisso? Quem sabe você está aqui e você pensa que você não é mais amado. Quando eu começo a experimentar o amor de Deus, eu começo a ir para João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira nunca vista, Ele te amou. Ontem nós, enquanto ministrávamos, nós declaramos: olha, Ele te olhou como ninguém te olhou, Ele te amou como ninguém nunca te amou. Ele te olhou com uma forma diferente, como nunca ninguém te olhou. Então nessa noite, como diz Romanos 5,8, que Deus prova seu próprio amor para conosco, porque Cristo morreu por nós ainda sendo pecadores. Cristo veio para reconciliar a nossa vida com Deus. Deus é amor. Eu lembrei de algo que meu tio falava. Tive um tio, antes de eu me converter, ele chegava lá em casa, quando ele passava na frente de uma igreja que estava escrito Deus é amor, toda a vida ele dizia: Deus é amor, ladrão é o pastor. Lembrei disso agora, viu? Até tem que ligar para ele, ver se ele já renunciou a isso. Mas tudo bem, né? Lembrei disso agora. Então, Deus prova seu próprio amor para conosco, porque Jesus morreu por você. Feche os teus olhos nesse momento. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe como é que eu começo a experimentar o amor de Deus? Vendo a sua generosidade. Assim de cabeça baixa, eu vou ler para você aqui. Mateus 6,30 diz assim: se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Tiago capítulo 1, verso 17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, descendo do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então nós podemos ver uma generosidade de Deus pela nossa vida, e Ele quer cuidar de você todos os dias. Assim como o pastor Edmilson ministrou com propriedade aqui, João capítulo 21, um encontro de Jesus com os discípulos, é onde Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Por 3 vezes. Nós vemos ali o amor de Deus e de Jesus pelos discípulos. Então nessa noite você está aqui porque Ele quer derramar do amor dEle sobre você, sobre a minha vida. Cremos que é um tempo de renovo, é um tempo de convicção, é um tempo de tudo que nós profetizamos ontem, mas é um tempo de renovarmos o nosso amor de Deus uns para com os outros. João 13:1 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quer dizer, Ele te ama até o fim. Ele vai com você até o fim. Então eu começo a ver a generosidade, o serviço de Deus por nós, a sua atenção em todos os detalhes da nossa vida. Nós vemos, através do amor de Deus, a sua apreciação por nós, a sua afirmação de quem somos. Sabe o que diz 1 João 3:1? Vede quão grande o amor nos concedeu o Pai,
para que fôssemos chamados filhos de Deus. E se somos mesmo seus filhos, então nessa noite, Ele te amou. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe a situação que você está agora, Ele sabe o que você precisa que mude nessa semana em tua vida, Ele sabe a situação que você está, Ele sabe o que precisa ser feito, Ele sabe a decisão que você vai tomar, mas o amor de Deus está com você. O amor de Deus nos ensina, a Bíblia diz que Deus corrige, que o Pai corrige a quem ama. Então todos os dias nós precisamos nos aconselhar com o Senhor, com o Pai. Hebreus 12:6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama, açoita todo aquele que recebe por filho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim agora, nós vamos cear. Tem barreiras que nos impedem de experimentar o amor de Deus, barreiras emocionais que impedem, que bloqueiam o fluir e o experimentar do amor de Deus. Eu anotei algumas aqui: dureza de coração, orgulho, se sentir indigno, baixa autoestima, inexperiência, vamos dizer assim, uma má experiência com Deus. Por isso que nós precisamos buscar ter experiências com Deus. Isaías, depois de uma experiência sobrenatural com Deus, ele disse: Senhor, eis-me aqui. Então nessa noite, João 8, 31 e 32 diz assim: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, então conhecereis a verdade vos libertará. Você está aqui porque Jesus Cristo está sendo pregado, Jesus Cristo ressurreto, vivo, porque Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou o terceiro dia, e Ele está vivo, Ele enviou o Espírito Santo para habitar em você, e derramar o amor de Deus sobre a tua vida. O amor de Deus nos muda. O amor de Deus não falha. Quem sabe o amor de alguém pela tua vida falhou, mas o amor de Deus não falha. Eu anotei alguns pontos aqui que o amor de Deus, Ele te liberta. Ele nos liberta de culpas e traz perdão. Isso é o amor de Deus que faz. O amor de Deus nos cura, Ele nos restaura. O amor de Deus nos treina e nos corrige. O amor de Deus nos capacita. O amor de Deus, Ele nos liberta. O amor de Deus, Ele nos capacita para os sacrifícios pessoais que nós temos que dar para Deus. É o amor de Deus gerado pelo Espírito Santo em nós. O amor de Deus nos faz mais generosos. Nós por nós mesmos muitas vezes não conseguimos ser generosos, mas o amor de Deus, eu começo a entender aquilo que Deus fez na minha vida e eu quero expressar isso. Eu lembro no começo da minha caminhada de fé, onde eu não podia passar e ver um mendigo, eu levava o mendigo para casa. Muita coisa eu fiz empolgado, muita coisa. Sabe que quantas pessoas Deus vai levantando para ajudar essas pessoas. Nós temos que fazer isso. Mas o amor de Deus vai fazendo você fazer coisas aonde você olha para as pessoas e diz assim: eu quero que elas sintam o que eu estou sentindo. Não é assim? As pessoas olham para você e dizem assim: esse cara está ficando doido. E eu digo: não, mas eu quero que tu sinta o que eu estou sentindo. E às vezes a gente pegava a Bíblia e tentava bater na cabeça: recebe. E não é assim. Não é pela força. Então Deus, o amor de Deus nos faz mais generosos. Ele nos ensina a tratar com os outros. E principalmente o amor de Deus, Ele suaviza e amacia o nosso coração que precisa ser amaciado. Amém? Então, nessa noite, o amor de Deus vai fazer com que você creia mais. O amor de Deus vai te motivar a obedecer a palavra de Deus. Eu quero desse amor na minha vida. Eu quero crescer nesse amor. Em 2016 nós vamos crescer no amor a Deus, porque o amor de Deus já cresceu por nós naquela cruz. Não foram os cravos que seguraram Jesus, foi o amor de Deus pela humanidade. Lembra daquela ministração que eu trouxe aqui, que eu dizia: quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Foram os judeus? Foram os gentios?
Quem matou Jesus? E Deus disse para mim: quem matou Jesus naquela cruz fui eu, porque eu amei a humanidade, eu entreguei meu filho por eles. Foi o meu amor que matou Jesus na cruz por você. Foi o amor de Deus que matou Jesus pela tua vida e ressuscitou Jesus. Amém? Então nessa noite eu lembrei inclusive da história de Davi e Mefibosete. Davi, ele foi ungido profeta por Samuel. E nós vemos que Davi, podemos dizer, uma trajetória de sofrimento, Saul tentando tirar a vida dele. Isso até está passando na televisão aí há poucos dias, né? Ou está passando ainda, né? Então, Davi subiu no trono. E aí resta somente Mefibosete, da linhagem de Saul. E nós vemos a forma que Davi tratou Mefibosete. Ele trouxe para a mesa. Dessa mesma forma, nós estávamos paralíticos, nós estávamos perdidos. E Jesus vai lá e disse: vem para a mesa comigo. Ele nos resgatou, porque o amor de Deus nos alcançou. Amém? Baixa tua cabeça agora. Davi redimiu Mefibosete. Nós vemos que da mesma forma que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, Deus, Ele mesmo, nós não merecendo, Ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, pagar um preço, e preço de morte para que tivéssemos vida. Preço de morte para que nós tivéssemos vida. Então nessa noite, coloca a mão no teu coração. Diga: eu creio que Deus me deu tudo que eu havia perdido. Eu creio que a obra da cruz é suficiente para desfrutar do amor de Deus por mim. Diga: Deus é amor, e eu quero receber desse amor no meu coração. Diga: Espírito Santo, derrama sobre mim, me enche do amor de Deus.